A prévia da inflação subiu 0,34% em dezembro e fechou 2024 com uma alta de 4,71%, estourando o teto da meta. Os grupos que mais pesaram no bolso dos brasileiros neste ano foram alimentos e bebidas e despesas pessoais que envolvem gastos com saúde e educação. Bem-vindos ao Minuto Econômico, o canal que traz análises econômicas de confiança para você entender o que realmente importa no cenário nacional e global. 2025 está logo ali, e as previsões para a economia brasileira não são nada animadoras. Depois de 4 anos seguidos de crescimento, o Brasil se prepara para enfrentar um ano de desafios econômicos. A inflação deve continuar alta, a taxa de juros poderá alcançar níveis preocupantes e o crescimento do PIB deve ser o mais baixo desde 2020. Por trás desses números, o que realmente está em jogo para empresas e consumidores brasileiros? Dados sobre o desemprego. A taxa de desocupação recuou para 6,1% e chegou ao menor patamar da história para o trimestre encerrado em novembro. O saldo também é positivo nos empregos com carteira assinada. Mais de 2 milhões de postos de empregos formais foram abertos. A expectativa é que o PIB cresça em torno de 2% em 2025. Um número consideravelmente menor em relação ao crescimento de 3,5% esperado para 2024. O Brasil vive, assim, uma desaceleração econômica e a pressão se estende a diversos setores. Mesmo com um desempenho surpreendente do mercado de trabalho e da economia em alguns momentos de 2024, o cenário para 2025 exige cautela. Tenta frear esse movimento elevando a taxa básica de juros. Na última reunião do Copom, os diretores decidiram subir a Selic para 12,25% e indicaram novas altas para o ano que vem. O Banco Central já se antecipou e, na última ata do Comitê de Política Monetária Copom, indicou que o primeiro trimestre do novo ano pode ser marcado por 2 aumentos consecutivos na taxa de juros. Isso coloca a Selic, que está em 12,25%, nos 14,25%, o maior nível desde 2016. Esse aumento é uma resposta direta às pressões inflacionárias, mas também é um indicativo claro da falta de fôlego para uma recuperação rápida da economia. Pesou frente ao mercado financeiro. Além disso, economistas criticavam a condução da equipe econômica sobre as contas públicas. A falta de um corte incisivo nos gastos aumentou o pessimismo sobre um possível não cumprimento do arcabouço fiscal. A desconfiança fez o dólar disparar mais de 25% neste ano e atingir a máxima de R$ 6,27. Nesta sexta-feira, a moeda fechou em alta de 0,24% e atingiu os R$ 6,19. E a inflação? Ela segue com uma projeção crescente. A meta do Banco Central é 3%, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual. No entanto, especialistas já preveem um cenário em que o índice de preços ultrapasse 5%, o que significa que consumidores e empresas terão que lidar com uma pressão adicional nos preços de bens e serviços. Se o cenário é desafiador para os consumidores, ele também é para as empresas. O pessimismo tem aumentado consideravelmente, especialmente entre os empresários da indústria. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria mostrou que a confiança do empresariado caiu em 27 dos 29 segmentos analisados. O número de setores pessimistas saltou de 2 para 17, o que marca a maior onda de pessimismo desde maio de 2023. Este clima de incerteza está ligado ao aumento dos custos, à pressão de juros mais altos e à instabilidade no mercado cambial. O Banco Central fez uma intervenção recorde na moeda americana neste mês de dezembro. O mercado também frustrou as expectativas sobre o Ibovespa. O índice despencou mais de 10% neste ano. O pregão desta sexta fechou em queda de 0,67% aos 120.269 pontos. Porém, não é apenas a economia interna que está afetando o Brasil. O cenário externo também exige atenção. A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, além das possíveis tarifas impostas pelo novo governo americano, trazem incertezas para as exportações brasileiras. A valorização do dólar, que já passa dos R$ 6, tem pressionado o mercado e pode resultar em impactos diretos para setores-chave da economia, como a agropecuária e a indústria do aço. A pressão sobre o mercado de trabalho também é outra preocupação crescente.
Apesar do desemprego estar nos menores índices da história, a contratação está desacelerando. Uma pesquisa da Robert Half, empresa especializada em recrutamento de talentos, revela que 67% dos profissionais de recursos humanos veem dificuldades em contratar no próximo semestre. O cenário de juros altos e incertezas fiscais cria um ambiente mais seletivo, onde as empresas tendem a adotar critérios mais rígidos na hora de contratar novos profissionais. Que é novas medidas de corte de gastos, algo que a gente não vê até o presente momento. O próprio Haddad disse que está trabalhando em novas medidas para o ano que vem. Isso o mercado não coloca no preço, ou seja, o mercado não coloca isso nas expectativas. Se realmente, David, se nós tivéssemos aí um cenário que as taxas de juros não estivessem tão altas como agora, para pressionar uma inflação mais baixa, nesse cenário que nós vimos esse ano de 2024, que apesar de ter fechado acima da meta do Banco Central, deveríamos, caso a taxa de juros não fosse tão alta dessa maneira, a gente teria um dólar até mais alto do que está agora. Então, ou seja, o Banco Central ele tentou segurar, sim, o câmbio, fez até, inclusive, várias intervenções, foi a maior intervenção no câmbio da história do Banco Central, foi agora, durante o ano de 2024, mas a gente sabe que não é o Banco Central que vai segurar o dólar. O dólar ele tem, naturalmente, uma flutuação, ou seja, um câmbio flutuante, como a gente chama, ele é regido pelo mercado e a gente sabe que as medidas para trazer um dólar mais baixo são, de fato, uma equalização da dívida pública. Ou seja, o mercado, é claro, são dados. A gente consegue observar a curva, ou seja, a ascendência de gastos pelo nosso PIB, ou seja, por toda a arrecadação aqui no Brasil, a gente sabe que a conta não fecha, ou seja, o governo não aprendeu, ele continua a gastar e a gente sabe que isso, a gente tem uma perspectiva muito negativa. Mas o que podemos esperar de 2025? Com o governo federal apostando em um pacote tímido de contenção de gastos e o endividamento público em níveis preocupantes, a recuperação parece estar longe. O Tesouro Nacional, que prevê que a dívida pública ultrapasse 81% do PIB até 2027, pode estar sendo excessivamente otimista, segundo analistas de mercado. Por fim, o cenário externo também traz desafios. As tensões no comércio internacional e o aumento do protecionismo nos Estados Unidos estão criando um ambiente de incertezas que ameaça o futuro da economia brasileira. Vai ter um ano de 2025 muito desafiador para o crescimento econômico, para a produtividade, e aí quando a gente começa a trazer dados, até o próprio desemprego que saiu na sexta-feira, com o menor patamar da série histórica de 6,1%, mas a gente tem que lembrar que também mudou a metodologia. Então tudo isso também acaba sendo discutido até pelo próprio IBGE, por uma questão de até quando todos esses dados estão sendo aí, de fato, não tão transparentes na medida que o fator crescimento não seja tão preponderante para 2025. Gesualdo. Alex, sempre um prazer falar com você e aprender com você, Alex. Alex, olha, nesses últimos 3 anos, o Brasil, esse ano, cresce algo em torno de 3%, cresceu ano passado algo em torno disso também. A projeção do Banco Central para o ano que vem é de 2,1%, sendo que alguns afirmam que será até de 2,4%. O desemprego, apesar dessa dinâmica da metodologia, está baixo. O consumo está aquecido, apesar do dólar alto e da maior taxa de juros do mundo. Afinal, a nossa economia vai mal ou vai bem? Porque se comparado com a economia do mundo, as grandes economias cresceram esse ano algo em torno de 2% e cresceram 1,5%, com exceção da China, é verdade. Dentro desse caldo de desemprego baixo, de mercado aquecido, de PIB já por 3 anos consecutivos de subida, de uma inflação de 4,75%, é verdade, mas algo em torno de 2% superior às inflações do mundo das economias maiores. A nossa economia é realmente ruim ou ela precisa de apenas alguns ajustes? Diante deste cenário, a pergunta que fica é: como o Brasil vai se preparar para enfrentar esses desafios? Será que o país conseguirá evitar uma recessão mais profunda? Ou teremos um 2025 ainda mais difícil do que o esperado? Fique atento ao Minuto Econômico, onde traremos mais atualizações sobre os próximos desdobramentos da economia brasileira.